Senhoras e senhores, no vídeo de hoje do quadro Caso Real, um caso curioso em que nós recebemos 10 notificações extrajudiciais contra os nossos clientes empresários. Aí você deve se perguntar, por que tanta notificação assim? E qual é a consequência dessa quantidade de notificações? Qual foi o final dessa história? A história que já acabou, mas que deu uma quantidade imensa de trabalho, que vocês imaginam. Cada notificação, uma resposta, e houve uma troca aí de 10 notificações. Então eu já vou te contar por que tanta notificação e qual foi o fim da história. Mas antes, não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo, conhecido, colega, empresário que possa se interessar pelo conteúdo que a gente produz aqui no canal, tá bom? Então vamos para a história. Tudo começou com um desentendimento entre sócios, em que o nosso lado, os nossos clientes, vamos chamar assim, sócios da empresa, queriam ir para o rumo para cá na empresa. O outro sócio queria ir para lá. A partir desse desalinhamento, foi conversado entre eles e identificado que não tinha mais clima para continuar a relação de sócios. E geralmente as broncas e as brigas mais complexas envolvem a parte societária. Então eu sugiro que você cuide muito bem disso, faça um bom acordo de sócios para descrever a responsabilidade de cada um, os poderes de cada um e as consequências em caso de desacordo. Nessa situação não tinha acordo de sócios, o que é muito ruim e é por isso que gerou tanto debate. Então, basicamente, a cada requerimento de um dos sócios para que o outro sócio fizesse determinada situação, vinha uma resposta dizendo que tinha feito ou que não tinha feito ou que o outro sócio deveria fazer algo. Cada um defendendo seus interesses. E aí nesse cenário, os advogados, nós e o outro advogado do outro lado, trocávamos notificações. Então eu monto por escrito como uma notificação o que é o pedido dos meus clientes, para ficar registrado esse pedido, para ter uma data, enviamos, confirmam o recebimento. Nesse recebimento confirmado, eles devem nos dar uma resposta num prazo, senão se presume que a conversa ou o espaço de conversa ou negociação acabou e a gente avança para um nível mais pesado, digamos assim, de discussão. Então, por aqui você já tira uma conclusão importante e um aprendizado. Notificação por si só não tem uma força de te bloquear dinheiro em conta, de te levar para a prisão ou trazer uma consequência mais séria. Porque a notificação extrajudicial é feita pelo próprio interessado ou por um advogado. E ali se faz um pedido, se dá um prazo de resposta e geralmente se coloca no final um aviso de alerta dizendo que se aquela parte não responder no prazo ou não fizer tal coisa, nós faremos isso. Então, a forma de fazer com que a outra parte responda ou se coloque em movimento é colocar uma consequência negativa ou positiva no final dessa mensagem, dessa notificação. Então a gente foi trocadas 10 notificações, notificação para lá, para cá, dá prazo aqui, dá prazo ali, situação delicada, situação complexa, envolve emocional, sócios se brigam no grupo do WhatsApp em paralelo e tudo isso cria uma ameaça de um processo judicial. Então essas notificações e negociações era para tentar resolver de forma amigável, porque em última instância, se notificações não resolverem a situação, o que resta para o sócio, com uma situação como essa, ou talvez uma situação parecida que você tenha? Recorrer à justiça. E aí quando você vai à justiça sem nenhum acordo de sócios, você vai tentar fazer os seus pedidos e o outro lado vai fazer os pedidos baseados na lei, baseado no contrato social e baseado nas práticas que eram adotadas. Só que aqui a gente já tem alguns aprendizados importantes. O controle da empresa, o controle da companhia é algo relevante, porque muitas das decisões importantes devem ser tomadas pelos sócios majoritários. Sendo majoritários os sócios, o minoritário ele não está em posição de concordar ou discordar, ele tem que cumprir. E aí a gente fala que ele tem direitos, sim, ele tem direito de ser informado, ele tem direito às cotas dele, mas ele não tem direito a dizer que o rumo da empresa é para outro lado, ou contrariar a decisão dos sócios majoritários, porque ele não é sócio majoritário. Então, neste caso, depois de muitas conversas, notificações e troca, chegamos num consenso e aí conseguimos resolver o problema dos clientes sem precisar ir para a justiça, ainda bem porque quando a gente fala de levar para a justiça, especialmente uma briga societária, envolve discussão que depende de prova, a situação demora muito tempo para ser resolvida geralmente. E da onde que sai o dinheiro para pagar os advogados,
para pagar os custos do processo, o dinheiro sai da empresa. Esse bolo, que era o dinheiro que a empresa tinha, poderia ser distribuído entre os sócios. Mas quando ele demora para ser distribuído e ele precisa de uma disputa judicial, é parte desse bolo, ou não só uma parte pequena, mas às vezes metade ou a maior parte desse bolo, que vai para pagar os custos dessa briga, e no final dessa guerra sobra quase nada ou nada para os sócios. Então, disputa societária na justiça é sempre algo muito delicado. Por isso que vale a pena gastar tempo em várias notificações ou em trocas de conversas antes de procurar a justiça, tá bom? Espero que esse caso real tenha trazido aprendizados práticos para você, para que você não vá ou não precise ir até o lado mais negativo e mais caro desse tipo de problema. Enquanto houver espaço para trocar notificações, troque notificações, tá bom? Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou procurar ver e responder. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!